Você é do tipo de pessoa que se desanima rapidamente diante das dificuldades? Se sim, essa história é para você. Eu sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e parábola dos 3 leões, mas a atitude de perseverança é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. E a história nos diz o seguinte: era uma vez, existia numa determinada floresta 3 leões. Um dia, o macaco, que era representante eleito dos animais, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: nós, os animais, nós sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar. Existem 3 jovens leões fortes aqui na floresta. A qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os 3 leões souberam da reunião e eles comentaram entre si: é verdade, a preocupação da bicharada faz todo sentido. Uma floresta não pode ter 3 reis. Nós precisamos saber qual de nós será o escolhido. Mas como descobrir? Essa era a grande questão. Lutar entre si, eles não queriam de forma nenhuma porque eles eram grandes amigos. O impasse estava formado. Então, de novo, toda a bicharada se reuniu para discutir o problema e encontrar uma solução. Depois de várias reuniões, eles tiveram uma excelente ideia. O macaco se reuniu então com os 3 felinos e contou o que eles haviam decidido. Bem, senhores leões, nós encontramos a solução desafiadora para o problema. A solução está na montanha difícil. Montanha difícil? Disse um deles. Como assim? É simples, ponderou o macaco. Decidimos que vocês 3 deverão escalar a montanha difícil. O que atingir o pico em primeiro lugar será consagrado ao rei da floresta. A montanha difícil era a mais alta entre todas naquela região, naquela imensa floresta. Mas o desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram toda a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro tentou, também não conseguiu, foi derrotado. Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia sábia, idosa em anos e em grande sabedoria, pediu a palavra e disse: eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram um silêncio grande e uma expectativa surgiu entre eles. A senhora sabe? Como? Gritaram todos os animais. A águia respondeu: é simples. Eu estava sobrevoando sobre eles, bem perto, quando eles voltaram fracassados para o vale. E eu escutei o que cada um deles disse para a montanha. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo leão igualmente disse: montanha, você me venceu. No entanto, o terceiro leão disse: montanha, você me venceu por enquanto. Mas você, montanha, já atingiu seu tamanho final e eu estou ainda crescendo. Portanto, eu voltarei e seguramente eu a vencerei. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. E quem pensa assim é maior do que o seu problema. É rei de si mesmo e está preparado para ser rei dos outros. Os animais da floresta aplaudiram entusiasmadíssimos ao terceiro leão, que foi coroado como o rei da floresta. Uma bela história, não é mesmo? Que infelizmente eu não consegui descobrir de quem é a autoria, mas nos faz pensar muitas coisas. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não fez e compartilha com seus contatos. Mas vamos lá,
Quais as chaves de leitura nós podemos fazer dessa história? Vou te oferecer 4 chaves que te ajudarão a pensar. Primeiro, por que o macaco levanta a questão da liderança se ele era o representante eleito? Interessante, não é mesmo? A mim me faz pensar na capacidade de reconhecer o potencial dos membros do grupo, independente do cargo que se ocupa. Ou seja, mesmo sendo o representante dos animais, o macaco soube que ele não era o rei da floresta, que esse papel cabia ao leão e estava tudo bem para ele. O problema era que existiam 3 leões, então ele não sabia a quem se dirigir. Isso fala também de independência versus submissão. A busca pela independência, especialmente das crianças e adolescentes, é algo bastante visível e acentuado. Por outro lado, com a mesma intensidade, nós percebemos a necessidade de acolhimento, a necessidade de inclusão a um determinado grupo e até mesmo de submissão a determinado grupo, de filiação. Nós também conhecemos inúmeras histórias de pessoas, por exemplo, que sai de uma situação que se sente oprimido, buscando a liberdade. Uma pessoa, por exemplo, que se sente oprimida na família, que de repente se casou ou se juntou com determinada pessoa para fugir daquela situação e acabou numa situação pior, ou numa dependência afetiva. Segunda chave de leitura. Pronto, se estavam convivendo tão bem, por que eles precisavam instituir um rei entre eles? Por que de repente os leões pensaram a pensar que um deles deveria ser escolhido? Se eles estavam vivendo tão bem? Isso me fala da necessidade de responder às expectativas dos outros, do grupo, da sociedade. É como se pensássemos, se sou leão, eu devo ser rei. No meu caso, se sou mulher, eu tenho que me casar. Se me caso, eu tenho que ter filho e por aí vai. Existe muita gente infeliz porque está o tempo todo tentando atender às expectativas dos outros. Isso acontece com você? Terceira chave de leitura. Nós decidimos que vocês deverão escalar a montanha difícil. Foram essas as palavras do macaco. E poderíamos nos perguntar, como assim? Vocês decidiram o que nós vamos fazer sem nos consultar e nós simplesmente vamos aceitar? Por que os leões não foram incluídos na conversa e na decisão? Isso me faz lembrar de tantos e tantos projetos de lei que são aprovados no nosso país de uma hora para outra pelos nossos governantes e que nós somos obrigados a engolir mesmo não concordando com elas. O que você pensa a esse respeito? Quarta chave de leitura é a atitude dos leões frente ao fracasso da prova. 2 se dão por derrotado, o terceiro não. Fica nítido para ele a consciência de que ele ainda estava se desenvolvendo em todas as dimensões, ao passo que a montanha já tinha atingido seu potencial. Ora, se ele estava em processo, se ele estava crescendo, não tardaria a hora em que ele conseguiria novas estratégias, pensar novas possibilidades de vencer aquele obstáculo, de vencer a montanha. E foi o que aconteceu. Muitas vezes o ser humano passa adiante das dificuldades e para. Outras vezes se sentem incapazes de realizar determinada tarefa e desiste. E eu sempre digo que perder uma batalha não significa perder a guerra. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que eu estou me lembrando agora, que fez a prova da autoescola nada mais, nada menos do que 10 vezes. E dirigia super bem. O problema era que o nervosismo fazia com que ela reprovasse todas as vezes. Conheci também uma outra que o sonho dela era ser médica. E estudou anos a fio, reprovou, estudou, até que um dia ela conseguiu. E hoje é uma excelente médica. Mas eu também conheço pessoas que, na primeira dificuldade que aparecem, elas simplesmente desanimam
desiste do seu processo e se sentem felizes, fracassada com essa experiência. Aí eu te pergunto, e você? Como é que você age diante das derrotas que você enfrenta? Diante das dificuldades? Você paralisa ou você busca estratégias e continua lutando e buscando até atingir os objetivos? Como é que você age? Como é que você reage? Bom, eu espero sinceramente ter te ajudado com as reflexões e com esse vídeo. Torço para que isso tenha acontecido. Se desejar, se você precisar, eu posso continuar te ajudando na psicoterapia. Os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Estou deixando a indicação de 2 outros vídeos para que você continue pensando, refletindo, ampliando horizontes. Um grande beijo e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!